Boa noite, Dom. Quero te contar uma experiência assustadora que vivi. Depois que larguei o ensino médio e saí da casa dos meus pais, eu realmente precisava arrumar um emprego. Naquela fase da minha vida, eu estava disposto a fazer praticamente qualquer coisa para conseguir pagar o aluguel. Por sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, o cemitério local estava contratando. Logo de início, os funcionários mais antigos, que já estavam lá havia 2 ou 3 décadas, ficavam intrigados por alguém tão jovem ter escolhido ser coveiro. Era um trabalho pesado, que judiava da coluna, mas logo me acostumei e, no fim das contas, parecia mais uma academia gratuita do que um emprego de verdade. Sem brincadeira, fiquei forte muito rápido. A verdade é que só parecia ser trabalho de verdade quando o clima não ajudava ou tínhamos um enterro. Fora isso, era até prazeroso passar um tempo ao ar livre. O cemitério onde trabalhávamos tinha uma organização bem simples. A maior parte do terreno era composta por sepulturas padrão, todas com tamanhos e valores semelhantes. No entanto, havia um canto mais isolado no noroeste que abrigava lotes particulares bem maiores. Esses espaços eram destinados às famílias mais ricas e o agente funerário fazia uma boa grana vendendo essas sepulturas extravagantes. Estou falando de mausoléus completos, estátuas de anjos e coisas assim. Raramente íamos para aquela parte do cemitério, exceto para fazer a limpeza e manutenção, tarefas que nunca ficavam sob minha responsabilidade. Não era nada pessoal, mas os caras mais velhos simplesmente não confiavam em mim para lidar com os produtos químicos e o cuidado necessário para manter o mármore e o latão brilhando como novos. Por isso achei tão estranho quando, em um dos meus dias de folga, me ligaram perguntando se eu tinha estado naquela área recentemente. Meu chefe estava completamente irritado, dava para perceber isso pelo tom da voz, e ele foi direto ao ponto quando perguntou: "Você andou pelos lotes do noroeste?" Eu, é claro, neguei. A última vez que tinha estado por lá foi há meses durante meu treinamento, quando observei um dos veteranos usando um produto químico para limpar o mármore. Ele deu um suspiro, parecia confuso e sem entender muito bem a situação. Então perguntei qual era o problema. Ele disse que podíamos conversar sobre isso quando eu voltasse ao trabalho. Fiquei apreensivo, mas estava seguro de que não havia feito nada de errado, pelo menos não de propósito, e muito menos algo relacionado aos lotes do noroeste. Alguns dias depois, quando cheguei para trabalhar, o clima estava carregado. Era óbvio que algo sério havia acontecido. Eu não precisava pressionar muito para entender o que era. O chefe me levou até o lote no canto noroeste sem dizer uma palavra no caminho, e percebi que o melhor era ficar quieto até saber o que estava acontecendo. Já havia um colega lá, cuidando de uma das sepulturas, e foi aí que meu chefe disse: "Se você tivesse passado por aquela área durante sua pausa para o almoço, talvez comendo algo entre os túmulos, aquela era a hora de admitir." Juro por tudo que não tinha feito isso, mas eu sabia que comer perto das sepulturas não era uma boa ideia, já que tinham me avisado que poderia atrair animais selvagens, que poderiam acabar estragando alguns dos locais. Foi então que ele me explicou o que estava acontecendo. Algo havia tentado cavar uma das sepulturas recém-abertas nos lotes do noroeste. Ele enfatizou algo e não alguém, porque todos nós tínhamos experiência suficiente para perceber a diferença entre uma sepultura desenterrada por ferramentas, mãos humanas ou, neste caso, garras. As bordas estavam irregulares, com marcas claras de garras na terra, bem diferentes das linhas retas que uma pá deixaria. Era definitivamente algo estranho. Aquilo era uma emergência, tanto por motivos sanitários óbvios, quanto por razões emocionais. Se as famílias soubessem que animais selvagens estavam tentando desenterrar os corpos dos entes queridos, o caos seria certo. Precisávamos agir rápido. Convocaram uma reunião com todos os coveiros. Pelo que sabíamos, o problema acontecia à noite e provavelmente era causado por algum tipo de animal, como um coiote, um urso negro ou até mesmo um cachorro perdido. A solução? Teríamos que colocar um vigia noturno no cemitério todas as noites, até que tudo estivesse resolvido. E como você deve imaginar, quem foi voluntariamente escolhido para essa primeira semana? Isso mesmo, o novato,
o mais jovem da equipe, eu. O único lado positivo da situação era que o trabalho noturno pagava o dobro da taxa normal, e eu estava precisando muito do dinheiro extra. A primeira noite de vigia foi um verdadeiro pesadelo. A única coisa que me fazia companhia era um termo cheio de café forte e uma espingarda de chumbinho calibre 22, que um dos colegas tinha me emprestado para lidar com qualquer animal que aparecesse. Foi uma noite longa, monótona e solitária, mas uma vez que ajustei meu sono, as coisas ficaram um pouco mais suportáveis. Na penúltima noite da minha ronda, estava caminhando em uma pequena patrulha em direção ao lote noroeste, com uma lanterna na mão. E foi aí que vi movimentos frenéticos, como se alguém estivesse cavando a terra com desespero. Minha primeira reação poderia ter sido gritar ou até atirar para o alto, com o intuito de assustar o animal. Mas se eu acabasse matando o bicho, provavelmente perderia o pagamento extra. E eu estava realmente precisando daquele dinheiro. Fui me aproximando devagar, apaguei a lanterna e avancei em silêncio na direção da figura que estava escavando. Já tinha caçado coelhos à noite com meu tio, então planejei usar a velha técnica de iluminar o animal de repente para que ele congelasse por um segundo, me dando a chance de disparar. Mas quando finalmente iluminei o que quer que fosse, quase soltei um grito. Não era um animal, era uma pessoa, agachada de quatro, cavando a terra com as próprias mãos. Fiquei tão atordoado com o que via que não conseguia apontar o rifle. Só conseguia fazer barulho, gritando: "Saia daqui! Vou chamar a polícia!" Eles obedeceram, claro, mas não foi por medo. O que eu vi nos olhos daquela pessoa era puro ódio, uma raiva intensa por terem sido interrompidos no que estavam fazendo. Sinceramente, se eu não estivesse armado, se não fosse óbvio para eles que eu podia me defender, não sei se estaria aqui hoje para contar essa história. Não preciso nem dizer que os outros trabalhadores não acreditaram muito no que eu vi. Alguns até admitiram que eu podia ter visto algo, mas discordavam sobre o que exatamente era aquilo. E eu entendo. Honestamente, entendo. Mas mesmo assim não faço ideia do que eu vi. A polícia também não conseguiu chegar a muita coisa. Além de algumas pegadas de botas, não havia muitas pistas. O que quer que fosse, fugiu para dentro da floresta, muito além do que eu conseguia enxergar. Só sei de uma coisa. Era, sem dúvida, uma pessoa. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Há cerca de uma década, quando eu estava na faixa dos 30, trabalhei como segurança em um cemitério. O local não ficava em uma região das mais seguras da cidade, então era necessário ter alguém por lá 24 horas por dia. Mesmo assim, sempre tinha gente que conseguia entrar escondida, pichando lápides ou, em alguns casos, até tentando desenterrar sepulturas. A maior parte dessas coisas acontecia à noite, o que no meu caso não era tão ruim, já que eu trabalhava geralmente das 2 da tarde até as 10 da noite. Ainda assim, sempre passava as últimas horas do meu turno, das 8 às 10 da noite, sozinho. Era um pouco desconfortável, mas sinceramente muito melhor do que o turno da madrugada. Nesse dia em particular, me avisaram que havia pessoas andando pelo cemitério em horários estranhos, aparentemente observando o lugar. Isso já acontecia há uns dias, mas ninguém sabia exatamente quem eram ou o que estavam fazendo. Prometi ficar atento. Lá pelas 6 da tarde, os outros funcionários foram embora, e eu fiquei sozinho. Era a minha parte preferida do turno, já que não precisava parecer ocupado o tempo todo. Para ser honesto, não fazia muito sentido ter 2 funcionários ali ao mesmo tempo. O trabalho, na maioria das vezes, consistia em andar de carrinho de golfe e garantir que tudo estivesse em ordem. Entre as 6 e as 8 dei algumas voltas e recolhi lixo do gramado. Alguns visitantes apareceram e esperei o último grupo sair às 8h30. Em seguida, fui fechar o portão principal. Enquanto eu passava a corrente pelas barras e colocava o cadeado, percebi um grupo de pessoas do outro lado da rua.
Eles estavam voltados para mim, como se estivessem me observando. Depois de trancar o portão, voltei para o carrinho e me afastei. Tinha quase certeza de que aquele grupo era o mesmo que me pediram para vigiar. Então estacionei o carrinho em um ponto de onde ainda podia vê-los. Eram 3 pessoas, ao que parecia. Eles ficaram ali por mais alguns minutos antes de seguirem seu caminho. Resolvi dar uma volta pelo cemitério, só para garantir que não estavam tentando entrar por algum outro ponto, mas não os vi mais. Por volta das 9 da noite, estacionei perto do portão de novo, ficando ali por alguns minutos quando ouvi um som agudo ecoar pelo campo. Virei na direção do barulho, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Liguei o carrinho e segui na direção do som. O barulho era tão alto e disperso que eu não conseguia determinar se vinha de dentro ou de fora do cemitério. Enquanto dirigia, comecei a perceber algumas figuras ao longe. Eram apenas 2, e não as 3 que eu tinha visto antes. Quando me aproximei, eles notaram minha presença virando-se para me encarar, mas não saíram correndo. Parei o carrinho a uns 5 metros de distância e desci. O lugar fecha às 8h30. Vocês precisam ir, gritei, dando alguns passos à frente. Eu vou mesmo ter que chamar a polícia? Acrescentei, com a voz um pouco mais tensa e irritada. Foi então que reparei que um deles segurava algo na mão. Era uma pá, mas eles não estavam perto de nenhuma lápide. Olhei para o chão ao lado deles e vi um ponto onde claramente tinham começado a cavar. De repente, ouvi um grito atrás de mim. Ei! Os 2 que estavam à minha frente começaram a correr, enquanto o sujeito atrás de mim seguiu por outra direção. Corri para o carrinho, tentando ligá-lo para seguir o cara, mas logo percebi que algo estava errado. O carrinho estava tremendo e balançando quando tentei dirigir. Desci para verificar e vi que os 2 pneus do lado esquerdo tinham sido cortados. Desesperado, liguei para a polícia e corri em direção ao prédio principal. Por sorte, o grupo não parecia interessado em me perseguir. Mesmo assim, o fato de que provavelmente tinham cortado os pneus com uma faca e que eram 3 contra 1 me deixou completamente apavorado. Quando a polícia chegou, o grupo já havia sumido, mas encontramos o buraco que eles começaram a cavar. Ficamos confusos até que encontramos algo mais perto da cerca, não muito distante de onde eles estavam cavando. Era um saco para cadáveres. E sim, havia um corpo dentro. Alguns dias depois, descobrimos que o homem no saco fazia parte de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. Acreditamos que o grupo estava tentando se livrar do corpo de forma discreta, pensando que se cavassem uma cova e o enterrassem no cemitério, ele acabaria se misturando com os outros túmulos e ninguém desconfiaria. Não posso dizer que a ideia foi completamente absurda, mas a execução deixou a desejar. Nenhum dos homens do grupo foi encontrado ou identificado até hoje. Trabalho em um cemitério nos arredores da cidade. O local é pequeno, com poucos acres de terra. Na época eu já estava lá havia 1 ano e detestava cada momento. Não tanto por ser um cemitério, mas pelo tédio constante. Eu passava as noites inteiras sozinho, sentado em uma pequena sala, sem muito o que fazer. Havia 2 câmeras instaladas, uma em cada lado do terreno, além de outra na entrada do prédio onde eu ficava. Meu chefe sempre dizia que minha função era apenas estar presente, e se algo de fato acontecesse, eu deveria chamar a polícia e deixá-los resolver. Durante todo aquele ano, nada de relevante havia acontecido. Afinal, era um cemitério pequeno em uma cidade pacata, não se esperava muito movimento. Numa segunda-feira à noite, estacionei o carro e troquei de turno com o colega do período diurno. Eu não tinha dormido bem, então levei uma xícara de café para me ajudar a ficar acordado. Na primeira hora, me mantive desperto tomando café, assistindo às câmeras e dando uma olhada no celular. À 1 da manhã, o sono começou a pesar. Eu já estava cochilando na cadeira e o café parecia inútil. Em algum momento, acredito que dormi por completo e após o que me pareceram uns 20 minutos, despertei com um barulho estranho. O som de metal rangendo atrás de mim. Virei na cadeira e vi que a porta do prédio estava entreaberta, balançando suavemente ao vento. Meu coração acelerou com o susto. Levantei e puxei a porta.
abrindo-a um pouco mais, espiando com cuidado para fora e observando os arredores. Não havia ninguém à vista. Fechei a porta com força e me certifiquei de que estava bem trancada. Talvez tivesse sido apenas um descuido ao fechar a porta antes, mas meu corpo inteiro ficou alerta. Verifiquei as imagens da câmera externa do prédio e, pelo menos a partir de então, ninguém apareceu nas gravações. A partir desse momento, fiquei completamente desperto. Comecei a monitorar cada câmera de forma quase obsessiva. Uns 10 minutos se passaram, até que vi algo se mover na tela. A câmera que mostrava o canto mais afastado do terreno capturou alguém caminhando pelo cemitério. Acompanhei seus movimentos enquanto passava devagar entre as lápides e então parava. Aguardei alguns instantes antes de pegar o telefone e ligar para a polícia, mantendo meu olhar fixo na tela. Falei com a atendente em voz baixa, explicando que havia um invasor no cemitério. Enquanto a mulher do outro lado começava a falar, de repente, o homem na tela disparou em uma corrida, desaparecendo da câmera. Soltei um suspiro que eu nem percebi que estava segurando, movendo rapidamente meu olhar pelas outras câmeras em busca dele. Não demorou muito para que ele aparecesse em outra tela, correndo novamente, e em seguida apareceu na câmera que mostrava o lado de fora do prédio onde eu estava. Com uma voz tensa, descrevi à atendente o que estava acontecendo e pedi que ficasse em silêncio. Coloquei o telefone de lado e continuei assistindo à câmera. O homem agora estava parado, logo em frente à porta. Ele olhou ao redor, observando a fachada do prédio, até que seus olhos se fixaram diretamente na câmera. Aquilo me deu um calafrio, como se ele pudesse me enxergar do outro lado da tela. "Olá, pode me ajudar?" Ouvi sua voz abafada através da porta. Sem esperar por qualquer resposta, ele se afastou e caminhou para os fundos do prédio. Não havia câmeras naquela parte, mas consegui ouvir o som de seus passos na grama, como se ele estivesse andando bem rente à parede. De repente, seus passos começaram a se distanciar rapidamente. Meu coração só começou a desacelerar quando a polícia finalmente chegou. Achei que eles me achariam louco, mas logo encontraram pegadas bem nítidas na grama. Seguiram essas marcas por um longo caminho, ultrapassando os limites do cemitério, até que desapareceram sem levar a lugar nenhum. O comportamento daquele homem era muito esquisito, e a forma como ele pediu ajuda foi ainda mais inquietante. Não sei se foi ele quem deixou a porta aberta mais cedo, mas agora já não sei mais no que acreditar. Mesmo apavorado, continuei trabalhando no cemitério e sigo lá até hoje. Depois disso, nada mais aconteceu, e o homem nunca retornou, mas acho que jamais voltarei a pegar no sono por aqui. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meus amigos e eu nunca fomos exatamente os mais brilhantes do grupo. Fizemos umas besteiras inacreditáveis, tipo explorar lugares abandonados e entrar em casas vazias. Mas de todas as vezes que agimos sem pensar, a mais insana foi quando decidimos ir ao cemitério à noite. Nas outras aventuras, nada de estranho tinha acontecido, mas essa noite foi bem diferente. Naquela época estávamos no 2º ano do ensino médio. E como era uma sexta-feira à noite, claro que estávamos todos juntos. A gente quase nunca fazia planos, só deixava a noite rolar e inventava algo na hora. Lá pela meia-noite, 2 amigos resolveram ir embora porque estavam cansados, deixando só eu e o Carlos. A verdade é que nem eu nem Carlos estávamos cansados ainda, mas também não queríamos passar o resto da noite entediados. Foi aí que ele sugeriu o cemitério perto da casa dele, dizendo que seria uma experiência assustadora e divertida dar uma volta por lá de madrugada. Sem opções melhores, eu aceitei. Não me lembro de ter refletido muito sobre a ideia. Sabia que seria meio assustador, mas, no fim das contas, era só um cemitério, nada demais. Pegamos o carro do Carlos e fomos até a casa dele. Estacionamos e caminhamos pela rua até o portão do cemitério. A entrada era enorme e imponente, mas a cerca que cercava o lugar era só uma daquelas de madeira baixas. Pulamos com facilidade e imediatamente uma sensação de adrenalina tomou conta. O lugar
era realmente sinistro, com pouquíssima iluminação, só algumas lâmpadas fracas espalhadas aqui e ali pelo cemitério. Eu realmente não sei qual era o nosso plano naquela noite. Acho que só queríamos atravessar o cemitério sem nos assustar e, em seguida, sair tranquilamente. Havíamos passado por umas 10 ou 15 lápides quando o Carlos parou de repente. Ele olhou para frente e me pediu para esperar. Eu não conseguia enxergar muito bem, mas, lá, ao longe, dava para notar uma figura parada ao lado de uma das lápides, vindo na nossa direção. Eu e o Carlos congelamos sem saber muito bem o que fazer. Nossa primeira ideia foi que era algum segurança do cemitério, e logo imaginamos que seríamos pegos e talvez até presos. O homem se aproximou, parando a alguns metros de nós, ainda longe demais para vermos com clareza quem ele era. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ele. Carlos, claramente nervoso, respondeu que estávamos só dando uma olhada no lugar. "Vou ter que mostrar o caminho de saída para vocês", disse o homem. Ele pediu para o seguirmos e começou a andar de volta para o lugar de onde tinha vindo. Acho que naquele momento, tanto eu quanto Carlos nos arrependemos de não ter corrido assim que vimos a figura pela primeira vez. Enquanto caminhávamos atrás dele, o homem passou sob uma das poucas lâmpadas do cemitério. E foi nesse momento que tanto eu quanto Carlos congelamos no lugar. Ele não estava vestido como um guarda. Suas roupas estavam todas rasgadas e sujas, algo mais típico de um sem-teto. O homem deve ter notado que paramos, porque se virou, e pudemos ver em seu rosto algo perturbador. Ele parecia completamente fora de si. Em seguida, deu um passo em nossa direção. "Venham aqui!" gritou ele, visivelmente irritado. Carlos foi o primeiro a correr, e eu o segui logo atrás. Eu podia ouvir os passos do homem tão próximos que parecia que ele ia me alcançar a qualquer momento. A adrenalina tomou conta e conseguimos pular a cerca rapidamente. Do outro lado, ouvimos ele parar e socar a madeira com frustração. Corremos direto para casa e não contamos para ninguém, além dos nossos amigos mais próximos, porque sabíamos que aquilo que fizemos era ilegal. Eu e Carlos tínhamos quase certeza de que aquele homem era um sem-teto, provavelmente tentando nos roubar ou, quem sabe, fazer algo ainda pior. Felizmente, nunca mais cometemos o erro de voltar lá. Por muitos anos trabalhei como zelador em um cemitério rural na Geórgia, um típico emprego de verão para um jovem de 16 anos. Minha tarefa principal era bem simples: limpar as lápides, removendo a sujeira e o barro acumulado. Nada de extraordinário. Para te dar uma ideia melhor, o cemitério tinha um prédio com banheiros para os 5 zeladores que trabalhavam lá, além de um pequeno mausoléu bem básico. Fora isso, o terreno era plano, com as lápides espalhadas por toda a área. O lugar também parecia bastante isolado, cercado por densas florestas que eram conhecidas como algumas das mais fechadas da Geórgia. Com esse cenário sombrio, é claro que eu acabava ficando mais nervoso do que o necessário. Assistir a muitos filmes de terror também não ajudava, eu sei. Não era exatamente a melhor ideia para quem passa tanto tempo em um cemitério. Uma noite, enquanto fazia minhas rondas, precisei entrar no tal mausoléu. Algumas das famílias mais abastadas da região estavam enterradas ali, e era minha responsabilidade garantir que o local estivesse sempre limpo e em ordem, do jeito que aquelas famílias exigiam. Enquanto caminhava até lá, algo me incomodava, uma sensação estranha de que algo não estava certo. Não conseguia identificar o que era de imediato, mas parecia que eu não estava sozinho. Logo depois, vi uma luz de velas saindo do pequeno mausoléu. Além disso, tinha quase certeza de que ouvia vozes vindas de lá dentro. Vozes de jovens, mais ou menos da minha idade na época. Eles riam e gargalhavam de um jeito que não parecia nada saudável. Apesar de não ter visto ninguém entrar ou sair do cemitério, não estava disposto a encarar um grupo de adolescentes bêbados sozinho, já que provavelmente eu seria espancado. Então, chamei o único segurança de plantão, um ex-policial mais velho que fazia algumas rondas pelo local. Ele era durão, do tipo que adorava situações como essa, e eu sabia que ele não se importaria em me ajudar. Quando ele finalmente chegou, entramos juntos.
O lugar estava vazio, o que era estranho, pois eu tinha certeza de que ouvi vozes e risadas lá dentro. Para piorar, havia velas acesas ao redor de um dos túmulos, e o túmulo estava aberto, revelando o esqueleto de uma criança. Nada mais parecia ter sido tocado, mas só isso já era assustador o bastante. O túmulo aberto também continha uma velha boneca de tricô, toda deteriorada. Ver aquela boneca velha com um sorriso torto, segurando a mão de um esqueleto infantil, foi algo profundamente perturbador. Eu e o segurança saímos de lá imediatamente, fazendo uma busca rápida pelo cemitério, na esperança de encontrar os responsáveis por aquela profanação. Queríamos ao menos vislumbrar os doentes que haviam violado o descanso final da menina. Porém, não vimos ninguém. Isso acabou sendo mais frustrante do que assustador. Após cerca de 15 minutos, voltamos ao mausoléu para reorganizar o túmulo da garota, recolocando a pedra no lugar. Ao entrar, vimos que a boneca, que antes estava de mãos dadas com o esqueleto, agora estava sentada do outro lado do mausoléu, perfeitamente ereta, com o mesmo sorriso desequilibrado costurado no rosto. Quem quer que estivesse nos provocando, voltou apenas para mover a boneca, apenas para mexer com a gente. No dia seguinte, pedi demissão e nunca mais voltei, nem mesmo para visitar. Há alguns anos meu pai comprou um cemitério, enquanto eu ainda estava no ensino fundamental, e eu acabei trabalhando lá com ele até me formar no ensino médio. Minhas tarefas envolviam cuidar dos jardins, cortar a grama, remover ervas daninhas e cuidar dos canteiros de flores, entre outras coisas. Fora algumas vezes em que sombras apareciam de relance ou sons estranhos surgiam, o cemitério era um lugar surpreendentemente tranquilo. O que realmente mexe com a cabeça é o processo de enterrar alguém nas criptas. A primeira coisa é cavar cerca de 1,5 metros de profundidade para revelar enormes portas de pedra. Depois de removê-las, você desce para uma pequena sala fria e escura. Essas criptas têm espaço para 2 caixões de tamanho padrão, 4 caixões de crianças, sem dúvida os mais desafiadores, ou então décadas de restos cremados. Nos anos 50 e 60 era comum as famílias comprarem uma cripta para toda a linhagem familiar, cremando e depositando os restos ali. Algumas famílias simplesmente colocavam as cinzas e selavam, mas outras acendiam velas e deixavam lembranças, flores, fotos e pequenos objetos pessoais. Abrir uma dessas criptas após mais de 50 anos é uma experiência assustadora. Você se depara com velas derretidas e fotos antigas de pessoas já falecidas. Além disso, depois de descer aquela sala várias vezes, você acaba tendo uma estranha sensação. Está cercado de corpos no mesmo nível e, inevitavelmente, um dia você também estará ali. Teve uma vez que meu melhor amigo e eu arranjamos um trabalho de verão no cemitério, ganhando um dinheirinho enquanto éramos juniores e seniores no ensino médio. Era um dinheiro fácil, $5 por hora. E a gente basicamente cortava, podava e mantinha o lugar limpo e arrumado. Passamos o verão varrendo folhas, cavando buracos e dirigindo por aí em um carrinho de golfe modificado, com as ferramentas na parte de trás. Havia muitas flores murchas para remover e, além disso, a gente se deparava com garrafas de licor vazias, latas de cerveja e, tristemente, algumas camisinhas usadas. Uma viúva deixava bilhetes no túmulo do marido, mas a maioria era ilegível. E sempre tinha bichos de pelúcia encharcados nos túmulos das crianças. Jogar essas coisas no lixo parecia errado, e acredite, era pior do que cavar buracos. Trabalhar na chuva era chato, e chovia bastante, mas no fim era um trabalho tranquilo, sem querer fazer trocadilho. A coisa mais bizarra que vi foi uma boneca antiga deixada no cemitério. Por si só isso não era assustador, mas o que chamou nossa atenção foi que ela estava toda queimada, como se alguém tivesse usado um maçarico. Além disso, ela tinha grandes pregos de ferro cravados onde deveriam estar os olhos. Provavelmente era só uma brincadeira de estudantes universitários, ou pelo menos era isso que pensávamos. Quem sabe não foi até meu amigo, mas ele nunca confessou. Ver aquela cena logo de manhã cedo, quando não havia mais ninguém por perto, me deixou apavorado. Mas,
Se eu achava que isso era assustador, houve algo muito pior que encontrei durante esse trabalho. Em uma manhã nublada de sábado, me deparei com o corpo nu de uma jovem, que devia ter a minha idade. Ela foi deixada ali com os braços cuidadosamente posicionados ao lado do corpo. Havia marcas de estrangulamento e quem a matou também a espancou de forma brutal. Ela foi identificada logo, uma estudante de uma escola secundária próxima. Mas suas roupas nunca foram encontradas e, até onde sei, o caso jamais foi solucionado. Meu amigo e eu fomos interrogados pela polícia em 2 ocasiões distintas e, para ser honesto, isso foi o mais assustador de tudo, saber que por um tempo nós fomos suspeitos de um assassinato. Felizmente, ambos tínhamos álibis e fomos descartados como suspeitos, e a polícia nunca mais nos incomodou. Só espero que ela esteja em paz agora. Me chamo Sarah, tenho 20 anos e venho da Carolina do Norte. No último mês de novembro, exatamente 101 anos após o armistício da Primeira Guerra Mundial, minha turma de História Contemporânea da Penn State fez uma viagem aos cemitérios de guerra aliados na França. Eu nunca havia deixado o país antes, exceto por uma rápida viagem de 2 dias ao Canadá, quando fui visitar um primo que estava estudando em Toronto. Estava empolgada para explorar o mundo além da costa leste dos Estados Unidos. Cheguei até a aprender um pouco de francês, me dedicando a algumas aulas online de conversação básica e como pedir direções. Cada nova palavra que eu dominava e a cada pronúncia complicada que conseguia acertar, ficava ainda mais entusiasmada. Quando chegou a hora de arrumar minhas coisas e ir para o aeroporto, estava tão animada que mal conseguia me conter. Mas quando chegamos, não era bem o sonho parisiense que eu esperava. Além do clima horrível, os franceses podem ser, de fato, extremamente rudes com turistas, algo que eu não poderia imaginar. Isso me fez perceber como as pessoas podem ser gentis nos Estados Unidos. Claro, existem aqueles que dizem coisas como "fale inglês, aqui é a América", mas com certeza não somos de corrigir pequenos erros de pronúncia, especialmente quando um estrangeiro tenta falar inglês. Porém, foi exatamente o que alguns franceses fizeram. Em uma ocasião, perguntei onde ficava a patisserie mais próxima, e em vez de uma resposta, recebi uma longa lição de gramática de uma senhora idosa e mal-humorada, que, por sinal, nem foi das piores. Os franceses realmente desagradáveis simplesmente me ignoravam. Viravam-se e diziam algo como: "Desculpe, não falo inglês", mesmo que eu tivesse feito a pergunta em um francês razoável. Com o tempo, acabei deixando de lado o quanto alguns franceses podiam ser irritantes. A verdade é que havia muitas pessoas gentis que faziam valer a pena, e isso me ajudou a focar no propósito principal da viagem: expandir meu conhecimento em história, visitando diversos lugares e consultando fontes primárias. Em uma pequena e charmosa cidade chamada Suresnes, minha turma foi a um cemitério de guerra dedicado aos soldados americanos que perderam a vida defendendo a Europa contra a implacável máquina de guerra alemã, liderada pelo Kaiser. Esse era um cemitério americano, onde mais de 6.000 soldados estão enterrados, em áreas identificadas pelas letras de A a D. Com o céu encoberto por nuvens de um tom cinzento metálico, andamos em silêncio entre as fileiras de cruzes brancas imaculadas, cada uma representando um americano que cruzou o Atlântico em uma cruzada moderna, mas que nunca retornou para contar sua história. Foi então que avistei um homem de uniforme, parado em um gramado bem cuidado que, curiosamente, não tinha sepulturas visíveis. Aquela área era chamada de Lote E. Estranhamente, esse lote não aparecia no mapa de avisos de plástico que mostrava a disposição das sepulturas. Não havia menção a ele no guia do visitante, nem nos panfletos em inglês, tampouco no site do cemitério. Era como se esse lote simplesmente não existisse. Oficialmente ele não existia. Enquanto eu caminhava em direção ao homem de uniforme, percebi que ele vestia fardas antigas, aquele verde-oliva típico da Segunda Guerra Mundial. Presumi que ele fosse algum tipo de guia turístico ou talvez um reencenador histórico. Foi aí que comecei a notar as marcas.
96 pequenas placas brancas, do tamanho de um cartão de visita, contendo apenas números de identificação. Sem nomes, sem locais de nascimento, apenas pequenos números que mais pareciam arquivamento de documentos, sem qualquer traço de humanidade. Diferente dos outros lotes, não havia bandeiras americanas hasteadas, nada que indicasse que aqueles eram soldados americanos. Era tudo muito triste, e me perguntei por que essas sepulturas eram tratadas com tanta indiferença. Mas logo obtive a resposta. Enterrados de costas para os outros lotes, disse o homem com um tom sombrio. Aqui estão os mortos desonrados. Ele percebeu minha expressão de surpresa e continuou. Esses foram soldados americanos, dispensados desonrosamente antes de serem executados por crimes como agressão ou assassinato de civis europeus. Ah, entendi. E de quem é esta sepultura? Perguntei apontando para a placa branca próxima a ele. Ah, esta. Ele respondeu com um leve sorriso, embora seus olhos cinzentos deixassem transparecer uma tristeza. Este túmulo pertence a um soldado com tendências criminosas, capturado enquanto caçava em uma propriedade rural de um nobre inglês. Houve uma discussão, e o aristocrata levou um tiro fatal. O soldado era um homem da Pensilvânia chamado Hunter Smith. Então as peças começaram a se encaixar. Assim como o soldado Jasper Till, acrescentou o homem. Um soldado negro executado por seu suposto envolvimento no assassinato de uma mulher italiana. Jasper Till. Esse nome soa muito familiar, mas por razões terríveis. Exatamente. Ele assentiu. O pai de Emmett Till, enforcado em solo estrangeiro quando seu filho tinha apenas 3 anos. Um presságio trágico da própria morte de Emmett, apenas 11 anos depois. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era o mesmo Emmett Till, o garoto cuja mãe escolheu um funeral de caixão aberto para que o mundo pudesse ver o horror de seus últimos momentos. Imagino como ela deve ter se sentido ao perceber que havia perdido tanto o marido quanto o filho da mesma maneira brutal. Ambos destruídos por falsas acusações, abraçadas com tanta violência que seus amados foram arrancados de suas vidas por atos que sequer cometeram. Como ela conseguiu suportar aquilo? Como alguém suportaria? Era exatamente como o homem havia dito. Parecia um presságio, como se o destino de Emmett já estivesse selado anos antes, entrelaçado de maneira terrível com o de seu pai. Esse é, sem dúvidas, o fato mais assustador que já tive que enfrentar. E me fez questionar toda a minha visão de mundo, me perguntando se, no fim, existe mesmo algum tipo de plano, seja divino ou maligno, guiando esses acontecimentos. Talvez, apenas talvez, algumas pessoas estejam de fato destinadas a sofrer, condenadas por algo além de nosso entendimento. Desde os tempos mais remotos, quando os primeiros humanos começaram a caminhar sobre a Terra, surgiu a necessidade de um local para homenagear nossos mortos. Seja nos rituais de enterro celeste realizados por povos nativos americanos, ou nas cerimônias em que os vikings colocavam seus mortos em navios em chamas, a humanidade sempre desenvolveu formas complexas de lidar com a perda daqueles que amamos. Além disso, sentimos a necessidade de ter um local onde possamos relembrá-los. Com a chegada da Era Moderna, surgiu o que conhecemos como cemitérios ou campos santos, onde o enterro e a marcação se tornaram práticas comuns. Esses espaços são permeados por uma forte noção da mortalidade, envoltos em respeito profundo. Alguns poderiam até chamá-los de sagrados. Para muitos, porém, esses locais trazem pouco conforto, e sua associação com a morte fez deles um cenário ideal tanto para contos de terror antigos quanto atuais. Honestamente, não consigo imaginar lugar pior para encontrar um destino trágico. Esse foi o triste fim de Jessica Lynn Keene, uma jovem de 15 anos de Columbus, Ohio. Jessica era descrita como uma estudante exemplar e uma companhia adorável, segundo os amigos. Com notas excelentes, fruto de sua dedicação aos estudos e uma paixão contagiante que levava para suas atividades como líder de torcida.
No entanto, à medida que adentrava a adolescência, algo mudou em Jessica, e não de uma maneira leve e rebelde, como é comum nessa fase. Ela se tornou imprudente, autodestrutiva e preocupantemente indomável. Jessica rapidamente abandonou as atividades como líder de torcida, deixou de sair com os amigos de sempre e seus professores começaram a notar a falta de foco durante as aulas. Como consequência, suas notas caíram drasticamente. Após muitas conversas, seus pais chegaram à conclusão de que o comportamento problemático da filha tinha a ver com o namorado, um jovem de 18 anos de Ohio, chamado Sean Thompson. Não havia dúvidas de que Sean estava sendo uma péssima influência, já que foi ele quem apresentou Jessica ao álcool e ao cigarro, coisas que ela havia evitado durante toda a vida até então. O casal passava as noites juntos, indo a shows de rock e frequentando bares até serem expulsos por não terem identidade. Jessica começou a chegar em casa cada vez mais tarde e, frequentemente, bêbada. Sua rotina escolar foi prejudicada pela dificuldade de acordar cedo, o que afetou ainda mais sua frequência. Seus pais, desesperados, tentaram de tudo para colocar a filha de volta nos trilhos, mas nada parecia funcionar. Por fim, decidiram tomar uma medida drástica, e no dia 4 de março de 1991, a internaram contra sua vontade em um centro para adolescentes com problemas. No entanto, como era de se esperar, Jessica não tinha intenção de permanecer lá. Logo, começou a arquitetar sua fuga. Em uma noite fria de março, aproveitou um momento de distração dos funcionários e saiu do prédio discretamente, levando apenas uma pequena bolsa com alguns pertences. Seus pais ficaram furiosos com os responsáveis pela instituição, acusando-os de negligência por permitirem sua fuga. Imediatamente registraram um boletim de ocorrência com a polícia de Ohio, destacando o status vulnerável da filha para que as buscas fossem agilizadas. A polícia entrou em contato com Sean Thompson, o namorado ocasional de Jessica, que vivia a algumas centenas de quilômetros de distância. A principal hipótese era que Jessica tentaria voltar para o centro de Ohio para se reunir com Sean. Porém, ao chegarem à casa dele, os policiais descobriram que Jessica não estava lá e, pior, Sean desconhecia completamente sua fuga. Foi nesse momento que as autoridades de Columbus perceberam a gravidade do caso. Infelizmente, após apenas 2 dias desaparecida, o corpo de Jessica Keane foi encontrado sem vida nos arredores do cemitério Foster Chapel, localizado a pouco mais de 30 quilômetros do centro para adolescentes, onde ela estava internada. Jessica havia sido brutalmente agredida e espancada, além de estar sem suas roupas. O anel que ela usava ainda estava em seu dedo, mas um pingente com a palavra taken, levado, que ela costumava carregar, havia desaparecido. Tragicamente, o principal suspeito do assassinato foi, a princípio, seu namorado Sean. No entanto, a tecnologia de DNA disponível na época mostrou que ele não era o responsável. A polícia de Columbus formulou a teoria de que Jessica, após fugir do internato, tentou voltar para casa pegando carona, já que não tinha dinheiro para a passagem de ônibus. Em algum ponto, 2 homens a abordaram oferecendo uma carona. Seja porque Jessica teve uma má impressão inicial ou mudou de ideia ao longo do trajeto, algo a fez desistir e fugir. O que se sabe é que, em seguida, uma perseguição a pé começou, forçando Jessica a correr em direção ao cemitério Foster Chapel, onde o desfecho trágico ocorreu. Os investigadores encontraram indícios no cemitério que mostravam como Jessica tentou desesperadamente se esconder atrás de lápides. Um de seus pares de meia foi localizado junto a uma marca no barro, atrás de uma dessas lápides. Próximo ao local, seu corpo foi encontrado perto de uma cerca, onde presumivelmente seus sequestradores a seguiram e a mataram. Em memória de Jessica, uma lápide foi colocada naquele exato ponto do cemitério, marcando o local de sua trágica morte. Em 9 de abril de 2008, Marvin Lee Smith Jr. foi preso pela polícia de Burlington, na Carolina do Norte, depois de as autoridades ligarem seu DNA ao crime. Smith foi acusado de abusar ilegalmente de Jessica Keane, o que o levou a ser rapidamente extraditado para Ohio. De forma chocante, em 2009, Smith confessou seu envolvimento no assassinato de Jessica
em um tribunal do condado de Madison. Segundo seu relato, Jessica fugiu de seu carro e correu para o cemitério Foster Chapel, onde acabou colidindo com uma cerca. Smith admitiu que, após a queda de Jessica, ele a espancou com uma lápide até a morte, antes de jogar seu corpo sobre uma cerca próxima. Evidências como fragmentos ensanguentados de uma lápide foram de fato encontrados pela polícia no local indicado por Smith. Graças à sua confissão, Smith evitou a pena de morte no julgamento que estava previsto para março de 2009. Ele acabou se declarando culpado de homicídio qualificado com especificações de profanação e foi condenado a 30 anos de prisão perpétua. Infelizmente, só podemos imaginar o terror nos últimos momentos de vida de Jessica Lynn Keane, perseguida fatalmente em um lugar carregado pelo conceito de morte, para então ser brutalmente assassinada com um objeto que simboliza a própria mortalidade. O ceifador parece ter de fato um humor cruel e doentio. Parece que muita gente anda pedindo histórias misteriosas envolvendo cemitérios, e eu tenho algo interessante para compartilhar. Venho de Hong Kong e trabalho no cemitério de Pok Fu Lam, que é um dos mais lotados do mundo. Fundado em 1882, esse cemitério privado fica no lado oeste da ilha de Hong Kong, e seu visual é simplesmente deslumbrante. Mesmo tendo vivido aqui por toda a minha vida, eu nunca me acostumei totalmente com sua grandeza. O cemitério é construído em degraus, como terraços na encosta da montanha, com escadarias interligando as diferentes áreas, fazendo com que ele se pareça com um grande anfiteatro ao ar livre. A história que quero contar começa pouco antes de um festival chamado Qingming, também conhecido como Dia da Varredura dos Túmulos. Esse festival, que acontece no começo de abril, remonta a 2000 anos, a época da dinastia Han. Nesse dia, as famílias vão até os túmulos dos seus entes queridos para limpá-los, como uma forma de respeito aos ancestrais, mostrando que ainda são lembrados e orados. Além disso, é uma questão de prestígio, já que túmulos bem cuidados refletem a honra e o status da família. Como o cemitério é extremamente lotado, com algumas famílias pagando mais de $30 mil pelo privilégio de serem enterradas lá, alguns anos exigem bastante trabalho antes das visitas familiares, e esse trabalho nem sempre é agradável. Em abril do ano passado, recebi a tarefa de transferir alguns restos mortais para novos túmulos, para abrir espaço para os que pagaram quantias consideráveis pelos melhores locais de sepultamento. Eu nunca tinha feito isso antes e, sinceramente, estava bem apreensivo. Além do tabu cultural de mexer nos restos de alguém, essa era, aparentemente, uma das tarefas mais difíceis e cansativas que eu ou qualquer um dos meus colegas já tinha enfrentado. Nos dias mais úmidos do ano, vestindo várias camadas de equipamentos de proteção, nós, encarregados da tarefa, precisávamos ser extremamente cuidadosos. Movíamos restos mortais subindo e descendo centenas de degraus, sem perder um único fragmento de osso ou poeira. E foi assim que, em uma manhã bem cedo, vesti minhas máscaras, óculos e traje forense. Temos um termo para isso em cantonês, mas esta é a melhor tradução. E comecei meu trabalho. Passei 8 horas apenas quebrando o lacre do túmulo, porque não basta mover os restos mortais. Precisamos transferir todo o túmulo, garantindo que cada pedaço fique intacto e sem danos. Este túmulo era muito antigo e estava em péssimo estado. A família do falecido havia aceitado sem problemas o dinheiro oferecido por uma família mais rica, e com essa quantia, poderiam reformar o túmulo ou até guardar o dinheiro para si, o que parecia improvável. O nome na lápide estava praticamente ilegível, desgastado com o passar dos anos. Eu esperava que o dinheiro ajudasse a deixá-la em melhores condições. No dia seguinte, chegou o momento de ensacar os restos mortais. Foi um trabalho meticuloso, recolhendo os ossos um a um depois de romper o caixão de madeira, já em avançado estado de decomposição. Ao fazer isso, me dei conta de como essa tarefa nos obriga a encarar a própria mortalidade. Trabalhar diariamente em um cemitério de segunda a sexta
faz com que a gente reflita sobre a morte, mas ao mesmo tempo, as atividades rotineiras de manutenção e limpeza acabam nos distraindo, deixando o tema da morte mais distante, quase imperceptível. No entanto, esse distanciamento é impossível quando nos deparamos com os restos de outro ser humano. Mexer nos ossos dessa pessoa que já havia falecido há tanto tempo foi uma experiência perturbadora. Separar cada pedacinho e colocá-los no saco plástico adequado me fez enxergar um ser humano reduzido às suas partes mais simples, como um brinquedo de montar desmontado que nunca mais poderia ser reconstruído. Isso me levou a pensar em nossa fragilidade, em como nossas vidas são temporárias e passageiras. Parte de nós persiste muito tempo depois da morte, mas não exatamente as partes que gostaríamos. Agora preciso dizer que não acredito em fenômenos sobrenaturais ou paranormais. Tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente lógica para o que aconteceu comigo nesse período, mas é uma explicação que ainda não descobri. Veja bem, nas noites depois que comecei essas tarefas, comecei a ter sonhos bem estranhos. Eu estava no cemitério como de costume, quando era abordado por uma jovem que parecia estar visitando os túmulos dos seus ancestrais. Ela era muito bonita, alta para os padrões de Hong Kong e vestia um traje chinês bastante tradicional, diferente das roupas ocidentais que são muito mais comuns por aqui, especialmente entre jovens como eu. O sonho era tão vívido que, ao acordar, eu tinha o nome dela na ponta da língua, Lian Kay. No dia seguinte não conseguia parar de pensar no sonho, e ele continuou a se repetir por algumas noites, como um ciclo interminável. A semana foi passando e eu ainda sonhava com ela, mas tentei não dar muita importância. No entanto, tudo mudou quando chegou o momento de restaurar as gravações e a pintura na lápide. Tivemos que recorrer a registros manuscritos antigos para descobrir quem estava enterrado naquele lote. Eram livros enormes, cheios de poeira, tirados do fundo de algum cofre esquecido. Se não fosse pela organização meticulosa desses arquivos, nosso trabalho teria levado muito mais tempo para ser concluído. No entanto, quando cheguei à página dos restos que eu havia exumado, algo me fez pensar que eu tinha cometido algum erro. As primeiras palavras que li foram o sobrenome Li, seguido do nome Yan. Imediatamente me lembrei dos sonhos que estava tendo, aqueles em que uma garota bonita me cumprimentava enquanto visitava os túmulos dos seus familiares. Fiquei apreensivo ao ler o próximo nome, esperando desesperadamente que não fosse Kay. Felizmente não era. O nome completo era Li Yan Fong. Mesmo assim, não consegui me tranquilizar. Ainda era uma coincidência grande demais que o sobrenome e o nome do meio da garota dos meus sonhos fossem os mesmos da pessoa falecida. Depois que movemos os restos e selamos o túmulo, os sonhos começaram a diminuir. Lian Kay não apareceu mais nas minhas noites. Ainda não sei por que tive esses sonhos, mas acredito que foi apenas minha mente tentando lidar com o estresse do processo meticuloso e tenso de mover os restos mortais de alguém que um dia viveu. Mesmo assim, toda vez que tento racionalizar, não consigo me livrar do sentimento de medo e desconforto que aquilo me causou. Fui diretor de uma funerária. Deixe-me te dar uma introdução rápida. O cemitério onde atuo já tem uma longa história, com cerca de um século de existência, no mínimo. A igreja próxima, construída no século XVII, ajuda a indicar sua antiguidade. Por ser uma área rural, era comum antigamente que as pessoas fossem enterradas apenas com simples cruzes de madeira, sem o uso de mármore ou pedra. Com o tempo, essas cruzes foram apodrecendo e se deteriorando, e novos sepultamentos ocorreram repetidamente. Hoje em dia, com menos moradores na região, nosso orçamento também sofreu cortes, deixando o cemitério desgastado e tomado pelo mato. O local, apesar de sua beleza, carrega uma atmosfera melancólica. E não é difícil imaginar que, após tantos séculos utilizando o mesmo pedaço de terra para sepultamentos, o solo foi revolvido inúmeras vezes, ao ponto de estar saturado de fragmentos de ossos. Raramente você consegue mexer nos canteiros de flores sem esbarrar em dentes ou pedaços de ossos, o que pode parecer sombrio.
É basicamente isso: fragmentos de esqueletos espalhados por toda parte, logo abaixo de uma fina camada de grama. A terra lembra aquelas que encontramos próximas de praias arenosas, mas ao observá-la de perto, as partículas claras que você vê não são conchas, mas pequenos pedaços de ossos triturados. Não é algo assustador nem exatamente inesperado. Com o tempo, a gente se acostuma e aprende a tratar qualquer vestígio humano com respeito, simplesmente ocultando os restos sob a planta que estiver cuidando. Então, alguém estava arrumando o túmulo de seus familiares e decidiu ampliar o espaço ao redor. Por aqui, as pessoas não gostam muito de grama, preferindo um chão liso com desenhos no estilo de um jardim zen, feitos com um ancinho. Enquanto a pessoa retirava a grama e trabalhava no local, acabou puxando um tufo de cabelo branco da terra. Imagino que tenha ficado em pânico e saiu correndo, deixando o atendente do cemitério para lidar com o que era basicamente cabelo emergindo do chão. O caso foi levado à igreja e, pelo que parece, os restos mortais foram reenterrados. Apesar de todos os meus anos trabalhando com funerais, não sei dizer como o corpo poderia estar tão perto da superfície. Porém, há um outro evento que me marcou ainda mais. Meu sócio e eu tínhamos acabado de voltar à funerária após atender a um chamado para uma mulher de 27 anos que tragicamente perdeu a batalha contra um câncer terminal. Enquanto movíamos o corpo dela do carrinho para a mesa de embalsamamento, ouvimos um clique e o rádio do outro lado da sala ligou sozinho, soltando uma estática altíssima. Era um daqueles rádios antigos em que é preciso girar o botão de volume até um clique para ligar. Nós nos entreolhamos, ambos pálidos. Ele era muito religioso e o ocorrido claramente o abalou. Pouco tempo depois, ele achou uma desculpa para sair mais cedo. Eu desliguei o rádio, pois costumo ouvir música no iPhone enquanto faço o embalsamamento. Mais tarde, quando terminei o trabalho e tentava mover o corpo para a mesa de vestir, ouvi o mesmo clique e o rádio ligou de novo com o volume no máximo. A essa altura eu já estava bem assustado e decidi ir embora logo em seguida. Nunca mais falamos sobre isso e, que eu saiba, nada parecido aconteceu antes ou depois. Passo boa parte do meu tempo no cemitério da minha cidade. Pode parecer esquisito, mas é um lugar cheio de história e significado cultural. Para ser sincero, às vezes é mais confortável estar entre os mortos do que os vivos. O que mais me intriga nesse cemitério em particular é uma área pequena, um pouco afastada, onde se encontram muitos túmulos antigos, marcados apenas por números de 3 dígitos. Não sei quantos são ao certo, mas lembro de ter visto números que vão além de 300. Alguns desses túmulos têm pequenas bandeiras fincadas ao lado, indicando que são veteranos de guerras estrangeiras. No entanto, nenhum deles possui nome ou data, apenas os números. Nunca entendi por que essas pessoas foram enterradas sem identidade, mas imagino que sejam corpos de pessoas cujos nomes não puderam ser identificados. Deve ser terrível ser esquecido pela história dessa forma, com um túmulo sem nome. Perto dessa área há um túmulo diferente. Ele tem um nome, datas de nascimento e morte, e o local de nascimento, tudo escrito em grego. Certa vez, usei um aplicativo no celular para traduzir, e descobri que a pessoa nasceu bem longe, em Leucádia, na Grécia. Curiosamente, o nome e o local de nascimento são os mesmos de outro túmulo também em grego, que fica do outro lado do cemitério. O mais estranho é que, embora as datas de nascimento variem entre 1900 e 1983, a data de morte é a mesma para todos. Centenas de pessoas faleceram no mesmo dia. Assim como com os túmulos sem nome, eu nunca consegui descobrir o que aconteceu ali, mesmo depois de muita pesquisa, já que o Google não me deu nenhuma resposta. Há também um túmulo em uma das partes mais recentes do cemitério, cheio de bilhetes deixados pela esposa do homem enterrado ali. E não é só um bilhete. Alguns dias, tem centenas deles, pequenos post-its espalhados por todo o túmulo. A maioria tem só algumas palavras, escritas de forma apressada e quase ilegível,
como se essa mulher estivesse sempre voltando para continuar conversas com o marido que já se foi. Ou quem sabe pode ser a irmã dele, mas essa é uma daquelas coisas que eu provavelmente nunca vou descobrir. Além disso, já presenciei algumas coisas meio esquisitas enquanto caminhava por ali, sozinho entre os túmulos. Só para deixar claro, eu não acredito em fantasmas. Sou uma pessoa agnóstica. Não tenho muita fé nessa ideia de Deus que as pessoas costumam ter. Aquela figura de um homem velho de barba branca, tipo um Papai Noel onipotente. Mas acredito que há coisas que simplesmente não conseguimos explicar ainda, assim como antigamente os cientistas não conseguiam entender o motivo de o Sol parecer girar em torno da Terra. Por exemplo, já aconteceu mais de uma vez de eu estar observando um túmulo, reparando nos detalhes mórbidos da lápide, quando de repente um pássaro pousa bem ali, na pedra ou no próprio túmulo. Já vi gatos miando e arranhando o ar como se estivessem olhando fixamente para algo invisível para mim. É claro que deve haver uma explicação lógica para tudo isso, mas pensar muito nessas coisas enquanto se caminha pelo cemitério pode deixar o passeio um pouco intenso, digamos assim. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Eu ainda tenho bem claro na minha mente a noite em que meu pai faleceu. Era como se tivesse sido ontem. Estava quase saindo de casa para o meu turno no bar onde eu trabalhava como subgerente. Estava terminando de assistir a um episódio de Família Soprano quando meu celular tocou. Por algum motivo, achei que fosse o pessoal do trabalho ligando, talvez para me pedir que fosse mais cedo ou algo trivial assim. Então demorei para atender. Quando atendi, foi de uma forma completamente despreocupada. Se eu precisasse descrever aquele instante com uma única emoção, diria que foi apatia, embora esse sentimento fosse desaparecer rapidamente. A notícia veio como um choque. Ele havia falecido de forma repentina e inesperada devido a um tipo de coágulo no cérebro. Num instante, ele estava bem e alegre, e no outro, já estava declarado morto ao chegar ao hospital. O funeral foi doloroso. Pode parecer cruel dizer, mas quando um familiar é idoso ou sofre de uma doença terminal, pelo menos a família e os amigos têm um tempo para se preparar, para antecipar a perda. No nosso caso, não tivemos essa chance. Foi como se a vida passasse de 0 a 100 em segundos, da indiferença à devastação, no tempo que levou para dizer, tenho uma má notícia. Ao contrário daquela aceitação resignada que eu testemunhei em funerais anteriores, o que senti dessa vez foi um estado de choque, como se todos nós tivéssemos sido atingidos 2 vezes, vagando por ali, incapazes de absorver completamente o que havíamos perdido. Eu nunca fui de visitar túmulos também. Pode parecer insensível, mas qual é o propósito? Esses rituais são sempre para confortar os vivos. Os mortos não têm consciência disso. E, sinceramente, eu gostaria de ser lembrado, claro, mas um ritual de visitação que só traz à tona sentimentos de mortalidade e efemeridade. Prefiro que levantem um copo de cerveja por mim, e isso é tudo que desejo quando eu partir. Mas quando se tratava do meu pai, eu acabei sem praticamente nenhum senso de fechamento. Isso me levou a contrariar todas as minhas crenças anteriores, buscando um apego, ansiando por sentir que ele, de alguma forma, ainda estava presente. As visitas que inicialmente eram semanais, tornaram-se mensais e sempre seguiam o mesmo padrão. Eu tomava uma lata da cerveja preferida dele junto ao túmulo, falava um pouco sobre o que estava acontecendo na minha vida. Nunca me fez sentir verdadeiramente melhor, mas a cada vez que eu me afastava, sentia que estava dando pequenos passos dentro do processo do luto. Era um pequeno alívio, mas ainda assim era algo que ajudava. Então mantive esse ritual, repetindo-o sempre do mesmo jeito, até o dia em que notei um homem desconhecido próximo ao local onde ele estava enterrado. Esse homem estava completamente vestido de preto, com um longo casaco e um guarda-chuva igualmente escuro preso sob o braço. Não ficou claro se ele estava visitando o túmulo do meu pai ou de alguém por perto.
Mas assim que me aproximei, ele me viu. Rapidamente, começou a se afastar das lápides, dirigindo-se a uma das saídas do cemitério. Até aí, nada parecia fora do comum, certo? As pessoas têm o direito de viver seu luto em privacidade, e eu respeitava isso, então não pensei muito no assunto. Mas então, tudo aconteceu de novo, exatamente da mesma maneira. Na segunda vez, eu ainda considerei uma coincidência, mas quando aquela segunda vez virou uma terceira, e eu vi o mesmo homem parado entre as lápides novamente, comecei a achar que havia algo estranho acontecendo. Na terceira vez, tentei me aproximar sem ser visto, caminhando o mais silenciosamente possível. Queria descobrir se ele estava realmente visitando o túmulo do meu pai, e não apenas um dos túmulos vizinhos. Foi aí que percebi. Ele estava. Eu observei de longe enquanto ele se ajoelhava próximo à lápide, passando a mão sobre ela. Por um momento não o reconheci do funeral. Embora eu não conseguisse ver seu rosto claramente, sabia com certeza que ele não era alguém familiar, nem uma pessoa que eu tivesse encontrado antes, mesmo de maneira casual. A curiosidade tomou conta de mim e decidi descobrir o que estava acontecendo. Mantive-me discreto, caminhando leve e silenciosamente, enquanto me aproximava cada vez mais. No entanto, assim que fiquei alinhado com ele, ele se virou, me viu, e seus olhos mostraram puro espanto. De repente, ele começou a correr na direção oposta, passando entre os túmulos em direção à saída. Eu agi instintivamente e comecei a correr atrás dele. Naquele momento, era isso ou aceitar que provavelmente nunca teria outra oportunidade. Se eu não o alcançasse agora, ele talvez nunca mais voltasse ao túmulo do meu pai. E mais uma vez eu ficaria sem respostas, sem qualquer tipo de encerramento. Não podia deixar isso acontecer de novo. Foi assim que me vi correndo atrás de alguém em pleno cemitério, a toda velocidade, gritando para que ele parasse, tentando explicar que eu só queria conversar. Algumas das poucas pessoas que estavam por ali olharam com uma expressão de choque e reprovação, sem conseguir acreditar que alguém pudesse ser tão desrespeitoso em um lugar onde seus entes queridos descansavam. Mas, para ser sincero, isso não me importava nem um pouco. Eu sabia que se estivessem na minha situação, fariam exatamente a mesma coisa. Eu o alcancei próximo de uma das saídas do cemitério. Cheguei até a agarrar seu braço, puxando-o com força suficiente para que ele girasse devido ao próprio impulso. O que vi a seguir fez meu estômago revirar. O rosto que estava coberto parcialmente pelo cachecol preto era o rosto do meu pai. A semelhança era impressionante em todos os detalhes. A única diferença era na forma como ele se comportava. Pequenos gestos, a postura, a linguagem corporal, tudo diferente do que eu lembrava. Quando ele falou, eu me senti completamente desnorteado. Meu pai era do sul da Inglaterra, e isso sempre foi claro em seu sotaque, mas esse homem falava com um forte sotaque escocês. Pelo menos foi o que pareceu, de qualquer maneira não era o meu pai. Ele me mandou deixá-lo em paz antes de sair correndo novamente. E por mais estranho que pareça, eu obedeci. Minhas pernas estavam fracas, e não apenas por causa da corrida repentina que nunca fui atlético, de alguma forma consegui suportar. Eu não consegui me mover, muito menos segui-lo. Mais tarde, após conversar com minha mãe, a única conclusão em que conseguimos chegar foi que esse homem deve ser o irmão gêmeo idêntico do meu pai. Afinal, ela reconheceu o corpo dele no necrotério. Não havia como ele ter forjado a própria morte ou qualquer uma das ideias conspiratórias que sugeri inicialmente. Mas como minha mãe mencionou, ele nunca mencionou ter um irmão e muito menos um irmão gêmeo. Isso é algo que vamos investigar, porque se esse homem for quem pensamos, algum irmão há muito perdido do meu pai, eu realmente gostaria de encontrá-lo o quanto antes. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela, vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.